Vamos chegando. Aula 3. Criatividade tolhida. Boa noite. Vamos chegando. Vamos chegando. A gente vai falar hoje sobre todas as imposições que ainda existem sobre nós mulheres, né? Não todas, que algumas, né? Trazer a consciência sobre essa questão do patriarcado social, enfim, tudo que a história da mulher traz e que ainda nos influencia hoje, que ainda traz escolhas limitadoras para nós. Vamos assistir. Tudo bem, Bis? Tudo bem assistir a de hoje primeiro? Vamos chegando. Vamos entrando. Tragam os corações, encaminhem a live aqui no aviãozinho para as mulheres virem. Vamos trazer as mulheres que vocês amam. Vamos chegando. Vamos chegando. Boa noite, Jana, Ariane, bem-vindas. Ale, vamos chegando. Oi, Carol, tô dando aulas de yoga sim, aulas online, me chama depois, direct. Vai viver só. Hoje a gente vai falar sobre como a nossa criatividade ainda está tolhida e às vezes pelas nossas próprias escolhas. Boa noite, Agni, bem-vindo. Clécia, Carol, todo mundo chegando, Raquel. Vamos chegando. Vamos começar nossa aula 3. Aula 3 aqui, que eu tô de DJ, peraí. Aula 3 do curso Força Criativa Feminina. São 6 aulas aqui no Insta. É um curso preparatório gratuito que com prazer eu tô trazendo para vocês um pouco dessa sabedoria que faz parte da jornada de reconexão feminina, que é uma jornada online, onde eu reúno mulheres para um processo de autoconhecimento feminino, bem profundo, de se integrar com a sua natureza cíclica e fazer dessa natureza cíclica um caminhar na sua vida de expressão autêntica, de presença, de autoconfiança, nesse potencial de liberdade que a gente deseja conquistar. E a nossa natureza feminina, ela tá aí para isso, para a gente conquistar, né? Esse lugar mais livre na nossa expressão, sem o medo do julgamento, lidando aí com o nosso crítico interno, nas diferentes fases do nosso ciclo, aprendendo a desenvolver esse auto-amor a partir da nossa feminilidade. A gente já tem essas ferramentas dentro de nós, né? E hoje, assim, a gente vai passar pelo portal da força, né? Assim, não é uma aula
agradável, né? Não é um assunto super gostoso, né? A meditação hoje da manhã foi linda. As meditações estão acontecendo ainda aqui no canal, todos os dias às 8h30 para vocês, nesse círculo de sagrado feminino. Mas a aula agora, a gente vai olhar um pouquinho para algumas sombras, a gente vai olhar um pouquinho para a nossa história, né? Nossa história como mulheres nessa terra, né? Olhar um pouquinho para a história das nossas ancestrais, não com toda a profundidade, porque a gente não tem todo esse tempo aqui, mas para trazer um sentido de busca pessoal nesse momento e de responsabilidade, né? Do que eu posso fazer um pouquinho de diferente da minha ancestralidade, né? Nesse momento, o que eu posso fazer nesse momento como mulher moderna, vivendo nessa sociedade, em qualquer condição, o que eu posso trazer de diferente que eu vou honrar essa natureza feminina, esse lugar de força que lá atrás foi perdido, né? Então, qual é o meu papel como mulher aqui hoje dentro disso tudo, né? Então, bom, quem não me conhece, né? Eu sou Lidiane, eu sou instrutora de yoga, sou mulher, eu caminho a minha vida dentro de levar o que eu amo, o que eu acredito, as minhas experiências de vida para o mundo. Eu tenho uma formação como enfermeira em saúde da mulher, em diversas terapias integrativas. Sou instrutora de yoga também e tô nessa jornada de busca pelo feminino, pela reconexão feminina. Lá desde 2007, quando eu adoeci e tive toda aquela questão com os meus cistos ovarianos, foi um momento bem desafiador, porque eu passava 15 dias do meu mês bem e 15 dias do meu mês mal, com enxaquecas, com gastrites, com dores, as dores menstruais muito intensas e todo o meu feminino em desequilíbrio, tomando anticoncepcionais desde os 16 anos e fazendo esse movimento de entrar com excesso na energia masculina, em desequilíbrio. Eu vou falar um pouco sobre tudo isso hoje para vocês. E adoecendo pelo estresse do meu trabalho. Eu trabalhava em hospitais, em pronto atendimento, eu liderava depois uma equipe de 70 enfermeiros técnicos em ambulatórios médicos de empresas. Foi uma fase bem assim turbulenta, até que eu entrei, né, assim, o que os médicos me recomendavam era o uso de anticoncepcionais contínuos. E aí meu corpo estava brigando com aquilo, acostumava com uma marca de anticoncepcional, entrava em outra, tomei aquela Perlutan, que é aquela injeção que ficava meses sem menstruar, enfim, e não estava resolvendo, as dores tensionais eram intensas, o bruxismo, enfim. Chegou um anjo na minha vida e falou: Lídia, você precisa fazer, foi a Rafa, minha amiga, você precisa fazer algo de diferente com relação a isso. Vai tomar floral, vai praticar yoga, vai para um lugar mais alternativo, foi a palavra que ela usou na época. E eu falei, que é isso de floral, né? Não sabia o que era floral, não sabia, enfim, yoga tinha uma imagem formada do yoga que não era para mim, que eu ia dormir na aula do yoga, que, enfim. E aí eu escutei a Rafa, né? Escutei a Rafa, fui experienciar, comecei nas primeiras práticas a dormir melhor, comecei a perceber que o mês que eu praticava eu não tinha dores, eu não tinha enxaquecas. Um mês que eu não praticava, que eu avacalhava, que eu esquecia de ir para as aulas, eu tinha as dores novamente.
E aquela experiência para mim como enfermeira, como profissional da saúde, foi muito linda, porque eu falei, gente, isso está funcionando. Eu fui entrando na ciência do yoga da forma como ela é, né? No conhecimento empírico, na coisa do experienciar e se sentir dentro da prática. Aí encontrei uma terapeuta floral, fui olhar para o meu masculino em desequilíbrio, para o meu excesso de crítica, de intolerância, de controle, de ter o domínio, o poder sobre o outro e o estresse, enfim. Entrei nesse processo de transformação e ali veio o meu retorno de Saturno com 28 anos. E mudei tudo, saí do relacionamento, saí do emprego, saí da minha visão que eu tinha sobre saúde e doença. Eu saí de diversos lugares, crenças foram assim, desfeitas, né? Muitas. E aí me restou comportamentos que eu precisei trabalhar, me restou ninguém naquela época falava de desequilíbrio da energia masculina, ninguém falava de sagrado feminino, ninguém falava nada disso. É muito lindo ver a quantidade de autoras que a gente tem hoje, de mulheres se reunindo, se estudando, compreendendo seus ciclos. Eu não tive isso lá atrás. Mas eu encontrei ali a yoga terapia hormonal, que foi uma prática, é uma prática terapêutica para equilíbrio hormonal e que tem estudos científicos. A Diná Rodrigues, que é uma brasileira que criou essa técnica, ela está com 94 anos hoje, super ativa, dando aulas, ela é prova viva da técnica dela. E ela, filha de médicos, então ela desenvolveu essa técnica que é uma alquimia, uma mistura de técnicas tibetanas, do yoga, da Hatha Yoga, da yoga terapia, respirações poderosas para a gente equilibrar o nosso sistema feminino endócrino. Então ali eu ingressei e fiquei 6 meses naquele movimento de praticar, anotava na tabelinha, praticava. Então assim, resumindo, foi um processo de reconexão com a minha libido e já deixando de tomar os anticoncepcionais e ultrassom com cisto, e meus cistos eram reais, tá? Não é esse diagnóstico errado de cisto ovariano, não. Ele tinha tamanho, principalmente no ovário esquerdo. E era um diagnóstico de cisto real, e aí eu tive o ultrassom com cisto, todos aqueles anos de tratamento hormonal recomendado de anticoncepcional, porque o anticoncepcional passou a ser remédio, né? Essa é uma questão hoje que a gente precisa olhar para isso. E sem funcionar, num lugar que eu estava perdida, que eu não sabia mais o que fazer com aquelas dores, e um ultrassom 6 meses depois de uma prática terapêutica natural, de yoga terapia hormonal, sem cisto. Eu, como enfermeira, olhei para aquilo e falei, gente, isso é chocante para mim. O que é isso? Onde é que está esse conhecimento que eu não sei? Né? Eu quis buscar mais. E ali eu passei realmente a confiar na prática, confiar no yoga. Eu fiz aqueles meses de yoga terapia, depois eu fiquei intercalando com Hatha Yoga e fui conhecendo outras práticas de yoga. Hoje eu dou aula, hoje eu dou o curso de yoga terapia hormonal. Eu fiz minha formação, isso foi em 2007. Eu fiz minha formação com a Diná há 3 anos só. Nem sabia se ela estava viva ainda, 90 e poucos anos ela me ensinou. Então, é lindo de ver o resultado nas mulheres. Então, assim, quem fizer a jornada de reconexão feminina e entrar para a jornada, as 10 primeiras que se inscreverem vão ganhar o curso de praticantes de yoga terapia hormonal. Eu só consigo conduzir online 10 mulheres. Então, eu vou abrir a venda da jornada
na aula 6, tá? Na 3, 4, 5, na quinta-feira. E aí vocês entram e vão ganhar esse curso de Yoga Terapia Hormonal. O link do Yoga Terapia Hormonal tá na minha bio, tá? Se você quiser saber mais também. Enfim, foram muitas descobertas onde eu percebi que eu estava num padrão de distorção, de desequilíbrio da energia masculina, principalmente, e isso estava afetando o meu sistema feminino, né? Eu mandei lá no grupo hoje uma fala da Cristina, né, sobre a metafísica da menopausa precoce, que tem a ver com a mulher se masculinizar, entrar muito nessa energia yang, do fazer, do controlado, desse potencial de força de ação no mundo. E o porquê de tudo isso, né? Por que a gente entra nesses lugares? Por que a gente valoriza tanto a energia masculina? Qual é a nossa visão sobre o feminino hoje, né? E aí é esse o convite. Eu queria olhar um pouquinho para essa história, porque lá atrás, né, existem assim registros, né, de escavações, de históricos, assim. É lógico que esses registros aí das escavações, as leituras também foram feitas por um universo masculino, né? Os arqueólogos masculinos, enfim. Mas há muitos indícios de que o feminino ele era visto de uma forma totalmente diferente. As mulheres elas tinham seus templos próprios, as deidades eram femininas, o templo do matriarcado, né? Onde as mulheres se uniam ali. Nós éramos nômades, né? Não existia ainda a coisa da agronomia, da pecuária. Os homens iam seguindo a natureza e se mudando e viviam sempre naquela comunidade. Então existia uma outra visão com relação ao feminino, até por uma questão de falta desse conhecimento mesmo, né? Então, a mulher, ela sangrava e não morria, né? Então, tinha essa visão da sacralidade da mulher por ela trazer a vida para essa terra e se desconhecia o processo de fertilização ainda. Então, os homens tinham muito essa conexão com a natureza mística, né? Como que se dá um fruto, como que se dá um bebê, a função do homem na fertilidade ainda era desconhecida, né? Na jornada de reconexão eu trago uma aula inicial que é a história do feminino e da nossa sexualidade, porque a gente precisa olhar para esses lugares. E todo esse lugar do feminino sagrado, todo esse lugar do matriarcado, ele se perdeu. Existia um lugar onde a mulher e o seu potencial intuitivo que se dá nos polos femininos da nossa menstruação, do nosso pré-menstrual, do nosso ciclo feminino, era reverenciado, porque ali a mulher ela se tornava intuitiva e ela era capaz de visualizar através dos seus sonhos, através das suas percepções, das suas ferramentas, de prever também e de farejar com a sua liderança intuitiva o caminho de toda a tribo, o caminho de toda a comunidade, para onde deveríamos ir, qual o momento de fazer essa colheita, qual o momento. Então, elas eram consultadas no seu processo intuitivo, né? E visualizavam isso tudo. E isso se perdeu com essa vinda, né, da propriedade privada, da visão patriarcal, né, do deter
a minha linhagem sanguínea e tomaram posse dos nossos corpos, dos nossos úteros e da nossa sexualidade. E todo esse movimento teve também um movimento de luta, um movimento de força de ação das mulheres, um movimento de recobrar o nosso lugar na sociedade, de recobrar os nossos direitos, né? O direito ao voto, o direito a muitas coisas que se perderam nesse lugar, dessa invasão do masculino em distorção. Quando eu falo do patriarcado, eu estou falando do masculino em desequilíbrio nessa terra, né? E diante disso, assim, toda essa luta feminina, ela foi muito benéfica, lógico, assim, a gente tem que agradecer a todas essas mulheres, a luta das feministas até hoje, porque hoje nós temos alguns lugares de liberdade que nós não tínhamos antes. E ainda precisamos mais, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas em toda essa luta houve um movimento de igualdade, de busca por igualdade social com os homens, né? A entrada no mercado de trabalho, todo esse movimento que o feminino fez, onde nós perdemos nesses escombros dessa guerra muitas das coisas que faziam parte desse matriarcado, que faziam parte daquele lugar onde nós ciclávamos, por exemplo, com a nossa natureza feminina, onde nós tínhamos essa liderança intuitiva na nossa vida, onde nós tínhamos a capacidade de confiar nas nossas energias, nos nossos saberes intuitivos, né? Todo esse movimento, a nossa conexão com a natureza, a nossa conexão com o feminino, ele foi perdido. No patriarcado, a nossa menstruação passou a ser vista como algo impuro, né? Quantas de nós, da nossa geração, eu tenho 40 anos, ainda não receberam as informações quanto a primeira menarca, nossas avós, né? Então, houve um tempo que as mulheres que menstruavam eram essas mulheres intuitivas, e houve um tempo que essas mulheres que menstruavam eram impuras. O homem que tocasse numa mulher menstruando, ele estaria impuro por 7 dias, e tudo que ele tocasse seria impuro. Sabe, a mulher que menstruava não podia cozinhar, a mulher que menstruava não podia, porque ela era considerada impura. E essa depreciação da nossa menstruação não é à toa. Tolhiram todo o nosso processo criativo dentro de um movimento de controle da nossa sexualidade e da nossa intuição feminina, né? Tudo isso foi muito depreciado. E hoje, como mulheres modernas inseridas aqui nessa sociedade, o quanto a gente pode resgatar e se reconectar com tudo isso que está lá, naqueles escombros, talvez para você até hoje, entende? Então, assim, na aula das profissionais do futuro, eu vou falar mais ainda dessa influência do patriarcado na nossa educação, na nossa escolha, né, para as nossas profissões. E aí, assim, o que eu quero trazer para vocês? Esse mundo masculino, ele nos trouxe crenças de que o masculino é forte e de que a gente precisa ser produtiva, ter força de ação, todo o sistema capitalista que a gente vive, essa inclusão, né, da mulher no mercado, sem respeitar os seus ciclos, sem respeitar o maternar, ganhando menos, enfim, todo o movimento que ainda existe de desequilíbrio nisso,
nos traz uma visão de buscar esse lugar do masculino, né? Então nós, por essas imposições, nós valorizamos a energia masculina. Nós valorizamos inconscientemente, nessas crenças, o polo positivo do nosso ciclo, que é o pré-ovulatório e ovulatório. Nós valorizamos esse movimento de força de ação, porque é isso que cabe nesse mundo patriarcal. O movimento intuitivo, o movimento do pré-menstrual e do menstrual, o movimento do feminino do nosso ciclo, nós tememos, nós tensionamos. O que é TPM? Tensão. A mulher tensiona quando ela interioriza, a mulher tensiona quando ela tem que aquietar, ela tem que dar uma pausa, quando ela precisa ir para dentro, quando a natureza dela está chamando para ela olhar para ela, ninguém quer se ver mais. E esse grande chamado de introspecção que acontece é o chamado do feminino de abertura, de entrega e de flexibilidade para os nossos processos da vida. A gente quer botar por baixo do tapete e continuar lá, ó, trabalhando, fazendo crossfit, correndo, multi, né? Aquela coisa, atendendo às imposições desse mundo muito doido, entende? E aí é lógico que você vai tensionar, porque você não sabe o que fazer com aquilo. Você não aprendeu a interiorizar, você não aprendeu a descansar, você não aprendeu a relaxar, você não aprendeu a hibernar, você não aprendeu que isso é natural em você, entende? O feminino é um lugar de sentir. A gente está se congelando, a gente está se endurecendo nesse masculino em distorção. É importante a gente olhar para isso. O masculino em desequilíbrio, a mulher que se identifica e fica ali no pré-ovulatório, que é o arquétipo da donzela que a gente falou ontem. Como é a donzela em desequilíbrio? Vamos olhar um pouquinho para o nosso pré-ovulatório em desequilíbrio. A donzela é uma mulher imatura, é uma menina, certo? Ela tem essa força de movimento na vida, mas ainda é um lugar muito intelectualizado, ela é racional, ela fica no planejamento, ela quer ponderar tudo, ela quer ver o que é bom, o que é ruim, ela tem segurança de fazer a experimentação e ao mesmo tempo ela tem uma menina que quer ser livre, que quer fazer e aí às vezes mete os pés pelas mãos, né? Então assim, o nosso pré-ovulatório, nós estamos com as energias criativas num processo de extroversão, que está começando uma extroversão, né? A gente está começando a ir para fora, a gente está saindo do menstrual e indo pro ovulatório. Então, no pré-ovulatório, nós somos muito racionais, num potencial muito mental, intelectual. A gente fica com medo de fazer as coisas, a gente fica, ai, e se? Será que vai dar certo? Ai, e aí estressa, porque bota impulsividade e faz tudo de uma vez, esquece de descansar, ela não tem essa dosagem ainda, porque ela não tem a consciência do sentir, é uma mulher que não se sente direito. Ela tá com a energia subindo e ela só quer a energia subindo, ela quer aquele lugar ali, ela vai com tudo. E aí é dor de cabeça, é gastrite, é tudo que o elemento fogo, que está ali em aumento, vai expressando no nosso corpo. E o que acontece quando a gente toma anticoncepcional?
Qual é o hormônio? Qual é a fase do ciclo que você vai ficar quando você toma anticoncepcional? Quando você toma anticoncepcional, você fica nas energias do pré-ovulatório. E assim, querer ser eternamente donzela, você vai estressar. Você vai estressar o seu sistema. Uma mulher que cicla, que faz vida, que pausa, que depois tem um processo criativo, que vê a vida, que intui, que nananã, que depois começa de novo um novo ciclo, depois implementa outra coisa. Não tem pausa. Não tem pausa. Uma máquina que não para, funde. Todo o seu processo criativo está sendo tolhido. E você vai gerar cistos, você vai gerar por excesso da energia masculina e conexão com esse potencial da energia masculina no nosso ciclo, que é o pré-ovulatório e ovulatório. Então, quando a gente se identifica muito com as energias masculinas e traz um potencial de desequilíbrio das energias masculinas em nós, a gente adoece, o nosso sistema feminino adoece, o nosso processo criativo não acontece. E o anticoncepcional não é um remédio. O anticoncepcional é anticoncepcional. É para prevenir o gestar. Existem 1000 formas hoje. Se você tem endometriose, por exemplo, me chama que eu vou te indicar um trabalho lindo de uma mulher com 3.000 relatos no site dela de um trabalho sem anticoncepcional, nada de anticoncepcional. Chega disso. Isso não precisa nem para endometriose, sabe? Eu falo isso com muita propriedade para vocês. Com toda a segurança do mundo, eu não tenho medo de falar isso aqui. Eu já fui stalkeada, criticada por muitos ginecologistas, eu não tenho medo de falar isso aqui. E eu vou continuar falando. E aí é o seguinte, a gente pode buscar outras visões, outras alternativas, e elas existem. É isso que eu quero falar para vocês. E outra coisa, quando a gente se dispõe a olhar para os nossos ciclos e conhecer os nossos ciclos e realmente sentir o nosso corpo, é a coisa mais linda do resgate da confiança no seu corpo. Eles nos fizeram perder a confiança no nosso corpo. Todo o processo de saúde e doença, para que você pague um convênio médico e chegue lá para tomar o remédio da indústria farmacêutica, foi um processo de fazer você perder a confiança no seu corpo, que é sábio, que tem uma sabedoria, que tem um sistema funcionando aí, que você pode reconhecer e ir na causa das questões, entende? E nesse lugar, quando a gente reconhece os nossos ciclos e passa a estudar os nossos ciclos, eu vou dar na jornada de reconexão ferramentas para você se ver, para você fazer essa transição, se você tem essa vontade de fazer um processo de cura natural, de sair dos anticoncepcionais. Eu vou recomendar para vocês, lógico, os trabalhos de ginecologistas naturais, dessas mulheres que estão curando com práticas, com medicinas, com alimentação, mudanças de hábitos e tudo isso, mas é importante que você reconheça os seus ciclos e equilibre as suas energias masculinas e femininas para que a causa do processo seja sanada, entende? E aí você será capaz de uma anticoncepção natural, a ponto, eu ensino isso na jornada, a ponto de você falar, estou ovulando do meu ovário esquerdo esse mês. Estou ovulando no meu ovário direito esse mês.
Estou sentindo a minha ovulação. A minha anciã está chegando, eu vou menstruar amanhã. Entende? É muito mais do que tabelinha. Não é tabelinha, eu não estou falando de tabelinha. Eu estou falando de se ver e se sentir nos diferentes níveis do seu ser. E ter a confiança de que você está no período fértil agora. Eu entrei no meu período fértil ontem. Né? Vou ovular. Minha secreção, meu corpo, minha atratividade, minha beleza, minha energia, minha matriarca está chegando. Eu reconheço o meu ser de forma integral. Não é só meu corpo. Não sou só corpo. Nos disseram que nós somos só corpo e ainda nos disseram para não confiar no corpo. Olha isso, tão perdida. Então, uma menina que hoje tem a sua primeira menarca e já entra nos anticoncepcionais, porque está tendo relações sexuais e tem medo de gestar, ela não tem oportunidade de aprender sobre os seus ciclos. Entende? Ela perde, foi o que aconteceu comigo e acredito que várias mulheres na minha idade, com 40, 35, 30, 28, estão querendo hoje reconhecer os seus ciclos e nunca é tarde. Mesmo se você já menopausou, fazer o reconhecimento dos seus ciclos através da lua que está lá no céu, resgatar todos esses saberes, vai te trazer uma menopausa mais saudável. Vai te conectar com o feminino em qual fase você estiver da sua vida. Entende? E isso é muito lindo, é muito gratificante poder oferecer isso para vocês, porque foi a minha jornada batendo cabeça e hoje eu posso ofertar um pouco desses saberes, né? De uma forma com síntese, com isso aqui não funciona, isso aqui funciona, né? Eu já vivi isso aí. Então, hoje eu vou trazer para vocês, lá no nosso material de apoio, uma roda que eu criei. É a roda dos chamados femininos. Nessa roda você vai reconhecer as energias do seu ciclo e você vai ser capaz por favor, coloquem as perguntas aqui no pontinho de interrogação, ó. Tem um pontinho de interrogação aqui, com balãozinho, aí eu vou responder para vocês depois, porque aí os comentários vão subindo e eu me perco. Eu vou trazer para vocês essa roda dos chamados femininos, onde você vai poder, tem lá a forma de você preencher tudo certinho, você vai poder olhar para os seus ciclos e sentir se você está vibrando em mais na energia masculina, mais na energia feminina, que arquétipo que você reconhece, que arquétipo que você não reconhece, você não reconhece nada, como é que está a sua visão sobre os seus ciclos? Então, hoje no material de apoio lá no grupo do WhatsApp, eu vou mandar para vocês essa roda, que eu adoro. É a primeira coisa que a gente faz na mentoria, quando a mulher vem para fazer um processo individual comigo. E você vai preencher ela toda agora, numa meditação, tem lá o processo. E você pode pegar uma outra mandala dessa, uma outra roda dessa e ir preenchendo conforme os seus ciclos forem acontecendo. E na jornada de reconexão feminina, a gente troca as informações sobre essa roda. Ah, eu percebo isso, eu percebo aquilo. A gente vai estudando as fases dos ciclos e cada mulher tem uma experiência, uma sensação. E essa troca é muito rica, porque para mim se expressa de uma forma e às vezes a forma como eu lido com aquele desequilíbrio que funciona para mim vai funcionar para outra também. Então eu trago dicas. E ali a gente vai criando essa sororidade, essa amorosidade entre mulheres, porque
nos disseram que a gente precisa competir umas com as outras. Lá atrás, quando nós tínhamos que dar um dote, quando nós éramos apresentadas como debutantes, gente, baile de debutante, nós éramos apresentadas para a sociedade como debutantes, para sermos escolhidas pelo melhor partido da sociedade, porque se a mulher não tivesse um casamento perfeito, ela estava perdida. Se sua família não tivesse um dote, né? Se ela fosse uma artista, se ela já tivesse perdido a sua virgindade. Olha quanta coisa que ainda hoje influencia na nossa vida, sabe? Eu recebo às vezes mulheres com questões relacionais, questões de relacionamentos abusivos e que nunca escolheram seus parceiros. Elas têm essa crença de que precisam ser escolhidas. A fala da tia que fala assim, ó, você tá ficando pra titia, você não vai casar, não? Isso é lá de trás. Eu não quero casar, para. E aí? Quanta coisa ainda tá aqui hoje, né? E aí, assim, olhando para tudo isso, a gente vê o quanto a gente ainda não tem a liberdade que a gente deseja. Tanto por questões de crenças limitantes nossas mesmas na condução da nossa vida, e isso só cabe a nós fazer a mudança, ler, saber, estudar, praticar, se buscar o seu feminino, para que você consiga desenvolver o auto-amor e trazer esse movimento de vida fora desses padrões de comportamentos condicionados e crenças limitadoras do patriarcado. Chega disso. A gente pode fazer um pouco diferente dessas nossas ancestrais, da nossa avó, da nossa mãe, sabe? Honrando tudo que a gente recebeu, mas espera aí, agora é pra frente, né? E aí, assim, eu tava conversando com uma amiga, ela também é terapeuta, falando disso. Ela falou, que bom que a gente pode fazer isso que a gente quer hoje. Ela tem mais idade do que eu, ela faz mesas radiônicas, é uma bruxinha, assim. Ela, que bom que a gente tem a liberdade de ser quem nós somos hoje, de fazer essas coisas, de não sei o quê, como mulheres. Aí eu falei, olha, Mari, eu acho ótimo, eu acho incrível, sim, a gente ganhou bastante espaço, mas se a gente for olhar hoje ainda, a gente não tem nada de espaço ainda, a gente não tem igualdade, sabe? Não vem falar que Dia das Mulheres é mimimi, não vem falar que a gente tem igualdade porque a gente não tem. Eu não posso viajar sozinha, eu tenho medo de ir para um banheiro de posto de gasolina sozinha. Eu vou até o fundo do banheiro do posto, olhando todos os boxes para depois eu fazer xixi. Eu fico com medo de diversos lugares que eu vou. Isso não é liberdade. A mulher preta que não consegue espaço, enfim, gente, nós somos mulheres nessa sociedade. E sim, é diferente ser mulher nessa sociedade. Sabe? Não tem igualdade, não. Se você conseguiu mais igualdade, que legal, que legal. E faça parte para que outras mulheres também consigam mais igualdade. Então eu queria saber de vocês, porque eu virei para a Mari e falei assim, Mari, hoje a gente ainda tem as fogueiras de hoje. Ainda tem as fogueiras de hoje. Olhou para mim assim, aquelas fogueiras que jogaram as nossas ancestrais na antiguidade, a gente ainda tem hoje. A gente precisa reconhecer quais são as fogueiras de hoje, elas são muito sutis. Medo, vergonha e culpa. O que te traz medo, vergonha e culpa? Tem uma fogueirinha aí. Então eu queria colocar aqui para vocês uma abertura. Quero que vocês escrevam aqui nos comentários o que vocês identificam como fogueiras de hoje, fogueiras modernas.
que é esse lugar que a gente tem a nossa liberdade e criatividade tolhida, que a gente não tem igualdade de direito. Eu vou colocar uma aqui que para mim é muito forte, que é essa busca pela perfeição. A mulher sendo perfeita. A mulher como mulher perfeita, né? A mulher foi criada para se relacionar, para servir. Ela não foi criada para ser algo que ela deseja ser. É diferente. A nossa criação é diferente, né? É uma necessidade da perfeição para ser aceita e ser vista, e isso entra as imposições estéticas que a gente tanto vê por aí. Mulheres transformando os seus rostos aí nessas harmonizações. O que é isso, né? Então, coloquem aqui para mim o que vocês sentem que ainda são as fogueiras de hoje, né? A Bibis falando do excesso, da época da pílula. Sim, Bibis, o quanto mais você se conectar com os seus ciclos, trazer essa sabedoria, mais você vai fazendo esse detox nos diversos níveis, né? Do uso da pílula. Perfeita esposa, dona de casa, né? Medo, vergonha e culpa, Caroline. Quando a gente sente medo, vergonha e culpa, em qualquer situação assim que a gente está enfrentando na sociedade, na relação, fica atenta, porque tem um ponto ali que você precisa olhar. Tá sentindo medo, vergonha e culpa dentro de um relacionamento, por exemplo? Tem coisa para se ver aí. Qual a toxicidade, o que tá fluindo naquele relacionamento que está trazendo medo, vergonha e culpa? Qual a ação que você está fazendo no mundo que está te trazendo medo, vergonha e culpa? Tem uma crença por trás disso relacionada a um machismo que você está enfrentando? Por isso eu trouxe o medo e a vergonha e a culpa, que a gente pode encontrar essas fogueiras atuais aí, essas fogueiras modernas, quando a gente observa isso. O que mais? Engravidar você... engravidar e estar trabalhando, né? Culto ao corpo gostoso e esquecimento da essência, a mulher como objeto. Será que vai voltar da licença, né? Engravidou, mulher engravida, vai dar prejuízo, né? Querer buscar, acreditar em outras religiões, né? E quando você começa a falar e todo mundo já sabe o que você falar e te corta, né? Você não sabe nada, né? Tem muitas coisas, gente. O quanto a gente tem voz, o quanto a gente é vista, o como a gente é vista, né? A mulher solteira, pensa, qual é a visão da mulher solteira? Da mãe solteira? Qual a visão da mãe solteira? Né? Não temos decisões ou não sabemos... olha que legal. Relacionamentos e sociedade. Não temos decisões ou não sabemos decidir. Porque estamos sempre atrasadas em meio às disputas em todos os setores. Trabalho, família, amigos. Ué, uma moça tão bonita, por que tá sozinha? Eu ouvi isso da minha pneumologista. Uau! Uau! Ai, você sabe cozinhar, já pode casar. Não tem isso? Eu sei cozinhar, eu adoro cozinhar pra mim. Né? Adoro cozinhar para os outros também. Se eu tiver um companheiro legal do meu lado, ele vai estar comendo uma comidinha maravilhosa. Não é? Eu não entro nesse lugar, gente. Esse é um ponto importante, né? A gente não pode entrar num feminismo
que tem raiva dos homens, assim, quando você trabalha você tem uma heterossexualidade, que é um companheiro ao teu lado, às vezes é mais difícil de você encontrar um companheiro legal, né? Mas existe uma dança, existe um espaço do masculino do cara, existe um espaço do seu feminino, existe uma dança entre essas energias. E o receber, o se abrir, o ser cuidada, sabe? Não é para ser feminista, né? Não precisa, né? Sabe? Como é que é isso? Para mim não é assim, né? Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, eu falo. E é isso, são os acordos, né? Cozinhar e cuidar da casa deve ser algo de um ser humano. Sim, os homens não são criados para isso, né? Ainda muito dos homens da nossa, da nossa geração, né? Os meninos não foram criados para isso, para cuidar, para se cuidar. Os homens não sabem se cuidar, os homens não se cuidam. Eles têm as suas dores também, eles estão ali naquele lugar do provedor, de ser muito bom no que ele está fazendo e de dar conta de botar dinheiro, e que não chora, e que é frio, e que é forte, é forte isso para os homens também. O patriarcado também coloca as suas imposições em cima dos homens produtivos, né? Muitos homens estão aí nos círculos de homens. Acabei de postar nos meus stories um círculo lindo de homens. Recomendem para os homens que vocês amam. Então, gente, que legal. Eu vou abrir aqui um pouquinho a caixa de questões. A indicação seria só a camisinha para essas meninas que iniciam a vida sexual? Bom, Carol, a camisinha sempre para essas meninas que iniciam a vida sexual, porque a gente tem doenças transmissíveis sexualmente. E existem outros métodos contraceptivos, né, de barreira que podem ser recomendados. E existe principalmente esse conhecimento de estudos dos seus ciclos. Eu sei que eu estou no meu período ovulatório e essa menina vai aprendendo. Mas inicialmente é um método de barreira, é a camisinha. E não é só sabendo usar, sabe, assim... Eu tô com 40 anos, eu nunca gestei na minha vida, assim. Passei por um período, sim, tomando os anticoncepcionais quando adolescente. Mas eu vejo muito essa possibilidade de uma adolescente ser muito bem orientada, saber do seu corpo, aprender sobre o seu corpo e ter essa consciência para ter uma relação sexual saudável, protegida do que é gestar. E assim, a gente tem potencial de gestar em 24 horas dentro de um ciclo de 28 dias. Entende? E aí é orientação e percepção do próprio corpo. E isso é muito possível. É o que eu acredito e vejo que pode funcionar. Só que nas políticas de saúde pública atuais no nosso país, a gente não pode ter orientação sexual na escola. Os pais não falam disso e aí vira essa bola de neve, esse ciclo vicioso aí de ter que entrar em anticoncepcional, enfim. O uso de DIU de cobre permite a menstruação, altera essa reconexão? Não. O uso do DIU de cobre não altera essa reconexão, o uso do DIU hormonal altera, tá? Que mais? Vamos ver o que tem mais aqui. A ausência de menstruação, no meu caso, pelo DIU, prejudica o encontro com o sagrado feminino? Não. Você usando
ainda fazendo uso de anticoncepcionais, você que está aqui faz uso de anticoncepcionais, não quero deixar os anticoncepcionais, eu tenho DIU de Mirena, não vou deixar meu DIU de Mirena, eu morro de medo de engravidar, eu não vou deixar meu uso de anticoncepcionais. Você pode fazer a sua conexão com o seu feminino, não é disso que eu estou falando. Você vai entrar em contato com todos os saberes, você vai nutrir o seu intelecto dos saberes, você vai fazer as práticas, você vai se conectar com a lua, você vai entrar em conexão com o feminino nos outros níveis do seu ser. Os seus hormônios provavelmente vão brigar com esses níveis do seu ser. Tem mulheres que passam a ter algumas sensações menstruais, mesmo tomando anticoncepcionais, mesmo com o uso de DIU. Essas mulheres passam a ter alguns escapes, por exemplo, porque a gente começa a se reconectar com o feminino e o corpo começa a pedir também, né? Isso eu já aviso que vai acontecer e é fato, acontece. Então, assim como as mulheres que não têm útero, assim como as mulheres trans, assim como as mulheres que já menopausaram, vocês que estão fazendo uso dos anticoncepcionais, dos métodos hormonais, conseguem fazer uma reconexão feminina. Eu vou dizer que não vai ser aquela intensidade de sentir o seu processo criativo, de sentir a sua libido em todo o seu potencial, não vai ser, mas vai ser algo além do que você já está vivendo. Você vai estar num outro lugar além do que você já está vivendo. E pode ser, e é muito provável, e sempre na experiência que eu tenho de acompanhar as mulheres, que lá na frente você vai ter confiança no seu corpo, em todo o seu processo, para você fazer essa transição e sair desses métodos contraceptivos que são hormonais. É isso, tá? Então, é uma transição. Não estou falando para ninguém amanhã deixar de tomar anticoncepcional sem conhecer o seu corpo, sem saber do que você está fazendo. Não é isso, entende? É preciso um caminhar, né? E a jornada de reconexão permite isso. Existem outras profissionais, se você tem disfunções no seu feminino, desequilíbrios no seu feminino, no seu corpo, que podem te ajudar também. E aí é um caminhar, e aí envolve, não é tomar remédio, envolve mudanças, envolve uma reconexão com a sua natureza, envolve algumas mudanças de hábitos, envolve coisas que você vai ter que fazer. E que mais uma vez o mundo nos engole nisso também. Nós somos mais de 300 mulheres no grupo, tem 31 aqui assistindo a nossa aula. Tem mais que estão assistindo as aulas gravadas, mas eu não tenho tempo para mim, eu me negligencio, eu não consigo mudar minha alimentação, eu não consigo praticar 1 hora de yoga por dia, eu não consigo fazer 20 minutos de meditação com a Lidiane de manhã ou a gravada, a hora que dá. Eu não consigo nada para mim. Eu não consigo nada para mim. Se essa é a tua realidade, onde é que você está na sua construção de vida? Entende? Então, assim, a matriarca, a energia do ciclo da matriarca em desequilíbrio é a mulher que se perde no outro. É a mulher na submissão. Ela faz pelo outro, ela bota aquela força de ação e criatividade para o outro. Quantos projetos do outro você está apoiando e está esquecendo dos seus? Quais são seus sonhos? Onde é que você está? Cadê você? Então, olhar para uma individualidade. Gente, eu tenho Lua em Leão, no 29 graus, eu tenho Nó do Norte em Leão, e uma Vênus em Câncer, que tipo me fez ser enfermeira, sabe? Mas tá aí, assim, eu faço esse movimento de desenvolvimento de auto-amor
e de construção de individualidade na minha vida, e eu vejo o quanto isso é importante nas relações, o quanto isso é importante para mim no meu desenvolvimento como pessoa, como alma, né? Como evolutivo, né? Então, é algo que eu ensino, esse desenvolvimento do auto-amor, é muito esse lugar do meu caminho leonino, né? Para quem gosta de astrologia. E então, assim, essa live, essa aula de hoje é um puxãozinho de orelha, é um lugar para que a gente traga uma consciência dos nossos desequilíbrios, uma consciência de que a gente pode fazer um pouco diferente, que a gente pode caminhar junto, né? E que a gente pode olhar para tudo isso e se desenvolver, né? A Bibi está contando um pouquinho da história dela. Gente, eu vou fazer o seguinte, amanhã, tá? Às 18 horas, essa aula sempre traz comentários, dúvidas, questionamentos. Então, amanhã às 18 horas, antes da nossa aula, eu vou abrir os grupos de WhatsApp para esclarecimento de dúvidas, de perguntas que vocês tenham sobre os ciclos, sobre tudo isso que a gente falou até aqui. Tá? Eu vou me colocar à disposição de vocês lá no grupo para continuar esse assunto. E amanhã a gente vai ter a aula sobre o despertar da energia feminina. A gente vai olhar um pouco para o nosso sistema vibracional, tá? Como é esse sistema energético feminino? A gente vai fazer a meditação linda, eu vou fazer um convite lindo para vocês da Bênção do Útero. E amanhã vai ser um dia muito especial, mais sutil, né? A gente vai ter prática, a gente vai ter meditação. Porque a aula de hoje, como eu falei para vocês, é o portal da força. Eu quero que vocês olhem para tudo isso e mais um pouco. Eu vou mandar o material lá para vocês se verem nessa energia masculina. O exercício do material de hoje é uma autoavaliação nesse ponto. A roda do saber, a roda dos poderes femininos também é um exercício para você se ver. E eu quero que vocês coloquem assim a rodinha no pé, sabe? Porque se vocês estão aqui não é por acaso. É um momento da sua vida que você está buscando por essa conexão com o seu feminino. A gente tem as sincronicidades, a gente tem os fluxos da vida, a gente vai encontrando, quando a gente adoece principalmente, eu falei isso na primeira aula, quando a gente adoece, quando a gente tem questões de desafios na nossa vida, existe um chamado para você encontrar um professor, para você encontrar um saber. Campbell descreveu isso na Jornada do Herói. E a gente vai encontrando esses caminhos, né? E eu tenho muito conhecimento também de mulheres aí da ginecologia natural que eu posso indicar para vocês. E essa jornada de reconexão feminina que eu estou oferecendo é um começo, um caminhar que vai te levar para o cerne da questão. Você vai conseguir trazer uma base de trabalho pessoal para essa cura e expansão de consciência e ir trazendo as ferramentas de cuidado do corpo que você escolher. Aí você vai ficar livre, mas é como se fosse um background, é como se fosse você está recebendo uma bússola, você está recebendo um mapa, você está recebendo a tua navegação, você vai pegar esse leme, entende? Por isso eu chamo de jornada, né? E a gente vai ter o círculo das navegantes para essas práticas diárias. Então é um processo, assim, não é tomar Novalgina, mas é lindo e pode ser prazeroso. No tempinho que você tem, de tomar um banho mais longo hoje, de fazer uma respiração, aos poucos você vai engrenando. Eu não vou querer que você mude de hábitos de toda a sua vida amanhã. Cria espaço, agora eu sou uma mulher individualizada, sabe? Isso é individualismo, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de
a assumir um lugar para você também na sua vida. Criar esses espaços, criar bordas de auto-amor, né? Nos trabalhos, nas relações, no autocuidado, tá bom? Então, é aos poucos, é aos pouquinhos. E aí, a cada ciclo, você vai implementando um pouquinho mais, a cada ciclo, você vai trazendo outras melhorias, vai se aprovando, se acolhendo. Ai, não fiz isso. Sem medo, vergonha e culpa, tá bom, no próximo ciclo você vai fazer. É assim, tá? E a gente segue nesse caminho amoroso de se ver e se sentir e fazer um pouquinho diferente nesse mundo que nos engole. E a gente consegue. Pode crer que a gente consegue, tá bom? Eu quero agradecer a presença de vocês. Tô com receio aqui do Insta nos derrubar e as mulheres ficarem sem essa aula. Vou abrir um pouquinho o nosso grupo. Quem não tá no grupo, acessa o link na minha bio, Força Criativa Feminina, e vem pro grupo de WhatsApp. Vou passar os materiais lá. A nossa cartinha de tarô que tá linda, daqui a pouco eu posto lá para vocês. E vou abrir o grupo agora para receber o feedback de vocês, para vocês inspirarem as outras mulheres que estão lá no grupo também a virem para as aulas, que é importante, essa força, essa sororidade. E vamos seguindo avante, sempre. Próxima aula, nosso portal do poder. Vamos conhecer o nosso sistema energético feminino. Espero vocês amanhã, às 21h21. Beijo. Namastê. Borboletas, né? Raquel falou das borboletas. É o arquétipo da transformação. É isso. A gente pode se transformar. Beijo. Linda noite para vocês. Decantem as sabedorias, tomem o seu chazinho de camomila e deixe os sonhos virem. Um beijo!